parecia que estava tudo se encaixando. E assim, ele ficou um tempo sem dar motivos, sabe? No sentido de traições de mulheres, etc. E parecia, nossa, realmente, agora vai, agora Deus transformou, né? E aí, no final de 2021, ele começou a faltar no serviço. E eu perguntava por quê. Ele falava, não precisa ir hoje, ou coisa do tipo. Quando chegou o ano novo, no dia 1º de 2022, o patrão dele foi lá em casa, devolveu as coisas dele que estavam lá e falou assim, a partir de hoje você não precisa mais voltar, porque você já não estava indo mesmo, e etc. E eu falei, poxa, o que nós vamos fazer agora, né? Porque eu até então não estava trabalhando nesse período, porque eu trabalhei no estágio até o Luca nascer. Quando o Luca nasceu, já ia vencer meu estágio também e eu saí para cuidar dele. E aí ele conseguiu alguns outros empregos e eu fiquei super feliz. E nessa época eu tinha montado um caderno onde eu escrevia minhas orações. E aí tem tudo lá anotado, sabe? Eu não sei o que fazer, eu não sei mais em que ter esperança na vida, porque mais uma vez ele tá desempregado e não sei como que vai ser daqui para frente. E aí depois tem outro lá, graças a Deus, hoje ele recebeu um emprego, estou muito grata por isso. Ainda não está ganhando quanto ganhava, mas já é alguma coisa. Então eu tenho tudo nas orações do meu caderno. E passou um mês, a moça queria registrar ele saiu. E eu falei, poxa, mas ela queria te registrar, por que você saiu? Ah, não, porque eu não quero ficar lá e não sei o quê. E aí ele arrumou outro. E aí o outro a mesma coisa. Ele queria sair. Até que um dia ele chegou em casa e falou assim, chorando, ele chorava em lágrimas assim, muito. Deus me mandou ir para Portugal. Estava assistindo uma pregação, Deus falou comigo, ele falou para eu ir para Portugal. Mas eu tenho que ir primeiro sozinho, sem vocês, para arrumar as coisas lá para vocês poderem ir. E nesse dia eu já falei, você tá maluco? Você vai destruir nossa família de novo. Você não vai fazer isso. Eu liguei para a mãe dele. Seu filho quer destruir a nossa família de novo, ele tá falando que vai embora para Portugal. E ela falou, não, ele não vai, a gente vai orar, tal, não vai deixar ele ir. E ele começou a pedir as demissões. E ele falava, não, agora eu só vou trabalhar em Portugal, eu não quero mais trabalhar aqui, eu não quero arrumar serviço aqui. E começou a ficar insustentável, apesar de eu não concordar com ele dele ir para Portugal, começou a ficar insustentável sustentar a nossa casa. Não dava para sustentar, não tinha mais com que pagar aluguel e fazer compra. Aí chegou um mês que minha mãe teve que pagar o nosso aluguel. E a mãe dele teve que fazer uma compra. E como que a gente ia ficar todos os meses assim, né? Ele não tinha o dinheiro para ir e ele não queria trabalhar aqui. E eu falava para ele, poxa, mas vamos trabalhar, vamos se planejar, e aí depois a gente arruma a documentação e vai com a família. E ele falava, não, eu vou sozinho, porque Deus me mandou fazer assim. E aí minha mãe falou, Rai, não tá dando certo vocês aí, né? Não tá mais dando certo, não tem como pagar as contas e eu não tenho como ficar pagando para vocês. Então, assim, o seu avô acabou de falecer, por que vocês não vão morar com a avó? Porque a avó tá sofrendo muito por ser viúva nova, recente, ela tá se sentindo muito sozinha. Então vocês vão, moram um tempo com ela, se restituem e aí vocês voltam a ter algo seu. E nessa época ele já falava, começou a falar para minha família, porque eu estou planejando ir para Portugal, né? E antes da gente ir para minha avó, teve um dia que ele chegou, e assim, qualquer R$ 300 iria fazer diferença na nossa vida naquele momento, porque ele não estava trabalhando, a gente não estava conseguindo pagar nada. E ele chegou um dia e falou assim, hoje eu já agendei para tirar meu passaporte. E aí eu falei assim, como assim você agendou? Você fez R$ 300, você pagou 256 em passaporte. Por que você não deu esse dinheiro pra gente comprar comida pro nosso filho? E ele, não, porque eu precisava tirar, porque Deus me mandou ir. E aí eu chorei muito nesse dia. Quando ele foi tirar, eu não quis acompanhar. Foi uma sobrinha dele que foi, porque eu não queria ir junto. E nós fomos pra minha avó. A gente teve que vender todos os móveis, porque não cabiam na casa da minha avó. Então nós vendemos, ficamos com a minha cama, a cama do Felipe, mas até o colchão ele vendeu. A gente usava um colchão que era da minha avó, que estava sobrando. E vendemos a cama, vendemos o nosso guarda-roupa, ficou só o guarda-roupa das crianças,
a cama deles, a minha, geladeira e fogão. O resto foi tudo. E aí essas coisas foi que a gente, né, montou o nosso quarto da minha avó e conseguiu guardar a geladeira e o fogão no quintal. Colocou uma capinha e tal. E aí eu consegui um emprego como substituta numa escola, porque eu sou pedagoga. Aí eu já tinha me formado, né? Eu me formei em 2022, eu tinha acabado de me formar, eu estava me formando. E aí eu consegui esse emprego como substituta, mas na verdade esse específico era na área de informática, porque eu já tinha alguns cursos. Eu estava me formando ali e tal, e comecei, assim que eu me formei, eu já comecei 3 pós-graduações ao mesmo tempo. Eu fiz neuropsicopedagogia, psicopedagogia e alfabetização e letramento. Então, eu assinei as 3 ao mesmo tempo e fiz em um período de 1 ano. E foi nesse contexto de estar indo para casa da minha avó e tudo mais que eu estava fazendo essas. E aí, eu consegui esse emprego, estava indo trabalhar e ele ficava às vezes na minha avó com o Felipe, né, e o Luca, porque ele pedia demissão dos serviços. E eu ficava entre a cruz e a espada, porque eu não tinha como falar para minha família, ele está pedindo demissão do serviço porque ele não quer trabalhar. Eu não me sentia segura de falar, me socorre, porque eu não sei o que fazer. Porque na minha cabeça eles iam me responder, eu te avisei. Você que procurou, né? Você que desobedeceu, você que escolheu. Eles sempre falaram o que para mim? A gente tinha outros planos para você. A gente queria que você fosse fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Foi você que escolheu isso. Eles sempre tinham esse discurso. Escutei isso muitas vezes. Então, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, ele falou assim: amor, hoje eu comprei minha passagem para Portugal. E aí eu falei: como assim tu comprou a passagem para Portugal? Com o nosso dinheiro? E ele falou assim: porque é o dinheiro que tava, o dinheiro dos móveis, tal, que tava na conta. Eu falei: você comprou uma passagem sem me avisar e a gente não tem mais dinheiro nenhum agora. E aí ele falou assim: mas vai ficar tudo bem, tal, porque eu vou levar vocês e não sei o quê. E foi nesse período, assim, muito, nessa semana que ele comprou a passagem, que eu tinha descoberto a gravidez da Rebeca. A gravidez da Rebeca, na verdade, foi um susto enorme, porque eu usava DIU de cobre para não engravidar mais. Quando o Luca nasceu, eu pedi para colocar já no parto, porque eu pensei, eu não posso passar por isso de novo, né? E aí eu vi que o meu DIU saiu. E eu fui marcar médico e tal, e o médico falou assim: olha, não tem como inserir de novo. Agora, nós temos que esperar descer o seu ciclo menstrual. Depois que descer e parar, a gente coloca. Tem que ser nessa fase. E não desceu nunca mais, né? Já estava grávida quando ele saiu. E aí, pra mim, tinha acabado o chão. Porque eu tinha certeza que ele não ia levar a gente. E doía muito. E enquanto isso tudo acontecia, as pessoas não falavam pra mim assim, tipo, Raíssa, você quer conversar? Vamos conversar. As pessoas começaram a fazer fofoca entre elas de que ele iria me abandonar. Isso doía mais ainda. E aí ele falava, porque a sua família não gosta de você. Eles fazem isso. Isso foi um discurso que ele sempre teve. Ele me afastava ainda mais. Eu já não tinha uma relação boa. Mas ele sempre falava, eles não gostam de você de verdade. Eles não te tratam da forma como você deveria ser tratada. E ele falava, eles falam isso porque você não deveria estar sendo tratada assim, é por isso que eles falam, eles estão falando isso porque eles falam demais, porque eles nunca acreditaram em você, mas eu vou te levar. E eu ficava entre a cruz e a espada, não tinha como falar, socorro, eu acho que ele vai embora. Mas eu e ele, e os pais dele, eu sempre fui muito sincera. Eu falava para os pais deles, eu acho que ele não vai, que ele vai abandonar a gente e tal. E ele falava, você tá maluca? Eu jamais faria isso hoje em dia. Vocês são tudo na minha vida.